Paz, Senhor, igreja, amém? Amém. Bom, a minha experiência no Aviva foi inexplicável, mas eu vou tentar falar em algumas palavras, porque até hoje eu estou digerindo o que aconteceu. Quando começou a Aviva, eu achei estranho, porque eu comecei e não senti nada. Nada. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu passei a semana toda orando e não estou sentindo nada. E todo mundo aqui parece que está sentindo a presença. Eu sinto a presença, mas eu não consigo acessar. O que está acontecendo? E, enfim, eu lembro que foi de sábado para domingo que eu não sei quem falou para a gente ficar um momento a sós com Deus, em qualquer canto, e falar com Deus. E eu lembro que eu sentei no chão e minha Bíblia estava em cima da cadeira, assim. Eu sentei e fiquei olhando para a minha Bíblia. Mas parecia que eu não estava naquele lugar, parecia que eu não estava no Aviva. Mas sim que eu tinha 12 anos e que eu estava no hospital, em cima da maca, carequinha, fazendo uma quimioterapia e olhando para uma Bíblia também, para a minha Bíblia. E nos dois lugares que eu estava chorando. No Aviva, eu estava chorando horrores, olhando para a minha Bíblia. E no hospital, eu também estava chorando muito. E aquilo me surpreendeu, porque na minha cabeça, eu já tinha sido curada. Tudo já tinha sido curado e tudo tinha sido passado. Só que, na minha cabeça, no dia que o médico falou, você está curada, você não tem mais nenhum tumor, eu já estava curada de basicamente tudo. Só que, na verdade, eu sou uma pessoa que sempre esconde o que está sentindo. Em todo o meu tratamento, eu sempre me quis fazer de forte para todo mundo. E toda a dor que eu sentia, tudo, eu guardava. Guardava e ignorava. Até que chegou um momento que a minha alma já estava gritando por socorro, mas mesmo assim eu ignorava. Porque, poxa, eu já estou curada, por que eu vou querer relembrar o passado? Ele passou. Só que, naquele momento, no Aviva, Deus queria me libertar. Glória a Deus. Porque eu ainda estava presa. Eu ainda era aquela menina de 12 anos, carequinha, anêmica, fazendo quimioterapia. Eu estava presa naquela menina. E demorou muito tempo para mim descobrir isso. Muito tempo mesmo. 3 anos, 4 anos. E eu não sabia que eu estava presa. Para mim, eu estava liberta. E eu lembro que tinha algum propósito. Eu estava chorando, olhando para aquela Bíblia. Para a minha Bíblia. Eu peguei ela e eu abri. E a minha Bíblia, quem deu ela foi os meus pais. E eles escreveram uma dedicatória para mim, que está assim: Deus cuidará de você e sempre terá uma palavra para o seu coração. Sempre que abrir esta Bíblia, lembre-te que ela contém palavras divinas que te ajudarão em todos os momentos. Glória a Deus. Irmãos, eu só sei que eu peguei a Bíblia e eu abri em qualquer versículo. E caiu em Salmo 107. E nesses salmos, fala assim... Calma aí, gente. Salmo 107, 6. Fala assim: Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus o livrou das suas aflições. Glória a Deus. Naquele momento, a minha alma estava gritando por socorro. E eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Tudo que ficou guardado, reprimido por 3 anos, eu chorei naquele Aviva. Irmãos, eu fui liberta. Eu fui curada. Aleluia. Glória a Deus. Então, a minha mensagem para vocês é que, do fundo do meu coração, é que vocês olhem para vocês mesmos
e vejam se vocês estão livres, realmente libertos. O passado não define quem vocês são. Glória a Deus. Não fiquem presos neles. Não fique preso no passado, porque o passado só vai fazer você parar. Não vai fazer você prosseguir. Você vai ficar estagnada, parado. E aí? O que você vai fazer? Acredito que esse momento, esse podcast, tem um propósito muito grande. Irmão, fique atento para o que Deus quer fazer esta noite na sua vida. Abra o seu coração. Não ignore o grito da sua alma. Não ignore o grito de socorro, o clamor da sua alma. Se você tem que chorar, chore. Chore na presença do Senhor. Fale. Se você não conseguir falar, só chore, porque Deus te conhece. Ele conhece o teu coração. Então, é isso que eu tinha que falar. Pai do Senhor, gente, então, foram tantas experiências, mas eu quero contar uma específica que aconteceu até junto com a Ana. Eu tive a oportunidade, né? Deus me deu essa oportunidade de orar em específico para uma adolescente e eu sempre fui uma pessoa que sempre teve medo em saber se era coisa da minha cabeça ou se realmente era Deus que estava falando comigo. E eu falei com a Ana, Ana, eu estou muito insegura, vamos comigo. Aí começamos a orar pela menina e foi muito surpreendente para mim, porque várias outras meninas chegaram junto e começaram a orar por essa menina. E isso, para mim, foi uma confirmação de Deus ao meu coração em algo específico para mim, no meu pessoal com Deus. Então, mediante a isso que eu quero dizer a vocês, não tenham medo com o que Deus entregou na mão de vocês. O que Ele entregou é para vocês. Ele não vai entregar algo que vocês não conseguem carregar. O jugo dele não é, você não consegue, você não pode. Se Ele te entregou é porque Ele sabe da sua capacidade e que você consegue. Então, não deixem que medos ou pessoas ou falas do mundo impeçam vocês de fazer o que Deus entregou para vocês. Não foi qualquer pessoa, não foi um homem, foi Deus que entregou para vocês. Boa noite. Pai do Senhor. Como é que eu vou falar? Deus, Ele me respondeu muito no Aviva, né? Batismo no Espírito Santo, aconteceu lá. Aleluia. Glória a Deus. O que eu posso dizer é que quem não foi perdeu muita coisa, muita bênção. E foi algo muito especial, assim. Não só para mim, mas eu creio que para todo mundo que estava lá. Pois acho que foi um momento único, assim, nas nossas vidas, né? E que, né, tem nem palavras para descrever, né? Bom, é isso, né? Glória a Deus, glória a Deus. Fala comigo. A paz do Senhor, igreja. Espero que vocês estejam bem. É um prazer estar aqui hoje, ter essa oportunidade, algo diferente. E uma coisa que eu tenho certeza e que ficou muito claro para mim nesse Aviva é que Deus ama a família. E Ele sarou a minha família. Nós estamos sendo cuidados. O processo é longo, a caminhada. E a gente tem que estar disposto. E a gente tem que estar na posição para receber aquilo que Ele tem para a gente. Essa semana eu tive com o Osmaí, a gente esteve conversando. E eu falo que se o Aviva tivesse que ser resumido numa palavra, eu resumiria ele em resposta. Eu queria deixar claro que Deus tem uma resposta para a gente. Amém? Deus tem uma resposta para você. Agora Ele quer saber se a gente está pronto para essa resposta. Eu acho que é bem isso que acontece às vezes.
Eu estava aqui escutando o pessoal e lembrando que Ofir e Finéias, os filhos de Eli, eles viveram num templo com o pai deles, e eu acho que nunca faltou presença, mas eles também nunca valorizaram a presença que eles tinham com eles. E por mais que a gente esteja aqui às vezes, todos os dias, nos cultos, por mais que todos os dias você chega ali naquele canto ali, onde eu estou acostumado a ficar, com a guitarra nas mãos, eu acho que a gente deixa de prestar atenção nas coisas que a gente deveria prestar, mas é tempo sempre da gente abrir os nossos olhos e se colocar na posição. E uma coisa que eu orei muito antes de chegar lá foi isso. Eu falei, Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tenho que confessar uma coisa aqui agora. E eu não gosto de ler, não, gente. Tem trem mais ruim do que ler. Eu sempre achei isso na minha vida. E eu sempre tive essa dificuldade com leitura, independente do que fosse na minha vida. E aí começou a acontecer uma coisa muito doida. Eu comecei a comprar um monte de livro. E eu falei, Deus, eu estou disposto a descobrir o que está acontecendo. Então eu comprei livro devocional, comprei livro de tudo que vocês pensaram na vida, porque isso é um sacrifício para mim. Eu acho que é bem isso que acontece. E antes de ir para o Aviva, já tinha alguns dias que eu estava nesse propósito, modificando algumas coisas na minha rotina. E eu cheguei no Aviva disposto a viver algo, mas sem saber o que ia acontecer ali. E o primeiro dia foi bênção, foi um culto extraordinário. A gente deitou, a gente dormiu, a gente descansou. O sábado, o período da manhã, foi um período muito especial. Eu peguei meus livros, fui para um canto lá, comecei a ler, fazer o meu devocional. Deus falou muito ao meu coração, foi um momento muito especial. E eu fiquei ali pensando um pouco, refletindo, porque às vezes o devocional a gente não precisa de falar, mas a gente tem que parar para refletir um pouco naquilo que a gente está tendo ali nas nossas mãos ali. E tá ok. E uma coisa que eu tinha certeza naquele momento é que eu estava muito cansado. A gente foi para lá, todo mundo virado, né? Porque você trabalha, estuda, chega tarde, chega lá, faz uma vigília. Quando você deita para dormir, o sol está nascendo. Aí você acorda, toma café, ou não é? Almoça, e aí o pastor Elzi chegou para dar a palavra dele. E eu falei, meu Deus, e agora? Não sei se eu vou aguentar, acho que eu vou dormir. Eu tentei dormir, mas eu queria ouvir a palavra do pastor. Fui lá ouvir e falei assim, só que no segundo tempo eu não vou aguentar, não. Eu vou ter que dormir. E aí a gente preparou. Escuta isso, gente. Aí a gente foi depois do almoço, né? Aí eu deitei lá um pouco assim na cama, já falei assim, acho que eu vou ficar aqui mesmo. O Kennedy já falou que ia ser um voz violão, eu falei, é ele Deus lá, então vou ficar aqui mesmo, vou dar uma descansada. E aí eles me chamaram e falaram, não, a gente vai fazer com banda e tudo agora. Eu falei, então tá, vamos lá. Cheguei lá, falei com a Fabi, eu vou tocar, depois eu sair de cantinho aqui e eu vou lá dormir, porque eu não estou aguentando, não, estou muito cansado. Aí tá. Aí teve um problema nisso aí, o pessoal desentendeu lá, o Osmaí chamou todo mundo. O pessoal desobedeceu, gente. Desobedeceu. É. Era simples, era ir tomar o café e voltar para o templo. Foi uma galera tomar banho. Tinha uma banda vindo de 7 Lagoas. Enquanto todo mundo que estava no dormitório tomando banho não entrou no templo, a gente não começou. E qual foi a ordem de Deus? Fecha o dormitório. E aí eu estava lá em cima e aí ele falou, tá trancado lá, ninguém entra. Eu falei, amém. Eu vou ficar aqui. E a gente
teve um momento ali do louvor, depois do louvor a gente desceu, aí a Sandra já chamou a gente de volta, e falei, nó, agora sim, né? Eu vou ficar dormindo lá em cima ainda. E começou a acontecer algo naquele culto, eu comecei a orar ali comigo, falar, Deus, cuida da minha mente, do meu coração, não quero dormir aqui. E durante aquela palavra ali, Deus começou a falar algumas coisas assim ao meu coração, mas aquelas coisas que a gente está, vamos falar assim, acostumado num culto. A gente vem num culto para isso, para escutar a voz de Deus, né? E eu falei, nossa, que bênção. Até que ela começou a fazer uma oração, o pessoal veio para frente. Foi muito rápido, né? Hã? Foi muito rápido, Foi muito rápido. E aí eu desci, deixei a guitarra lá, desci. E aí eu fui para outra dimensão. Eu não sei explicar o que aconteceu comigo. Eu tenho uma certeza que nos meus 23 anos que eu estou aqui, que eu estou nessa terra, sempre ouvindo a palavra de Deus, foi algo diferente, foi uma experiência nova. E Deus me mostrou que Ele estava assim, curando a minha família. Ele me apresentou que Ele tinha um propósito na minha casa. E eu começava a ver tudo tão nítido. E a única coisa que eu sabia falar é, Deus, o Senhor é muito maior do que eu poderia imaginar. Aleluia. Eu sabia que o Senhor era grande, mas eu não tinha ideia do que está acontecendo aqui. E eu acho que é isso. Deus tem um novo para a gente. Não importa quanto tempo a gente está aqui. Mas a gente vai ter que pagar um preço. Não gosta de ler, vai ter que ler. Não gosta de orar, vai ter que orar. Vai ter que orar. Vai ter que orar. Então, vamos nos posicionar. E eu acho que o sobrenatural de Deus vem sobre as nossas vidas. O Aviva foi algo muito especial. E a gente que está à frente, liderança, a gente sabe tudo o que está acontecendo antes, durante, depois. E a gente tem sempre aquela expectativa do que vai acontecer. Qual vai ser o direcionamento de Deus? Como eu fiz questão de abrir o Connect hoje com Apocalipse 3:11, foi a palavra que foi liberada sobre a juventude naquele domingo de manhã. E aquele domingo de manhã foi muito especial para mim. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar de paternidade. E durante um determinado momento no culto qual o Vinícius estava pregando, tinha um adolescente que não é da nossa igreja, que mora bem longe daqui, que participou do Aviva. E esse adolescente estava sentado no banco, do lado de fora do templo. Eu estava no altar, e o Senhor começou a falar algo no meu coração, e eu fui ao encontro dele, procurando ele. Quando eu achei, eu chamei ele, dei um abraço nele e comecei a orar por ele. E eu comecei a ministrar sobre a vida dele, a paternidade de Deus. E eu pude sentir a dor de um adolescente que cresce sem um pai. E em um determinado momento, o que eu sentia, o que eu orava por aquele adolescente tomou tão conta de mim que eu literalmente peguei esse adolescente nos braços e levantei ele o mais alto que eu conseguia. E esse adolescente, ele gritava, ele gritava, e ele gritava, e ele gritava, e ele gritava a fundo da alma dele. E quando eu coloquei ele no chão, ele olhou para mim assim, com um olho vermelho, ele é branquinho, branquinho. E a única coisa que ele conseguiu falar foi assim: obrigado, Osmai. Irmãos, viver isso, receber, isso é uma dádiva do Senhor, sabe? É uma dádiva de Deus.
Então, o que eu queria compartilhar com vocês com relação a essa experiência que eu, Osmaí, tive? Uma semana antes do Aviva, nós tivemos, 15 dias antes do Aviva, nós tivemos um momento de comunhão dos jovens no salão social. Alguns jovens compartilharam suas expectativas. E eu falei com eles que a minha expectativa era que jovens e adolescentes fossem batizados com o Espírito Santo. Que se fosse necessário tirar eles carregados e colocar numa cama, a gente ia carregar. Essa era a expectativa do meu coração. E o Senhor, Ele fez abundantemente mais. E como a Ana Clara disse, se permita ser usado pelo Senhor, igreja. Se permita ser usado pelo Senhor. O Senhor quer nos usar. E para finalizar, guarde o que você tem.